Bom dia, pessoal. Então, nós fizemos essa apresentação, ações mitigadoras no combate ao novo coronavírus, algumas normativas temporárias de produtos para a saúde, saneamento e cosmético. Eu sou Elton Ruiz, fiscal sanitário do Devisa, biólogo. Mas quem vai fazer a maior parte da apresentação hoje é o fiscal sanitário Reginaldo Mota, ele é enfermeiro, tá? Daqui a pouco ele se apresenta para vocês. Eu vou começar a fazer só uma breve introdução de como mais ou menos vai ser a nossa apresentação e como ele é o responsável pela área técnica de cosméticos, saneantes, produtos para a saúde no momento. Por isso que a apresentação vai ficar, a maior parte da apresentação vai ficar por conta dele. Então, eu vou dar mais ou menos uma introdução, um breve histórico sobre o Covid-19, de quando ele começou a acontecer no Brasil e aqui no Amazonas. Em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo Covid-19, por meio da portaria ministerial número 188, de 3 de fevereiro de 2020. Nós tivemos a primeira confirmação de caso por coronavírus no estado do Amazonas em 13 de março de 2020. E em 16 de março foi declarada situação de emergência na saúde pública do estado do Amazonas. E também foi instituído o Comitê Intersetorial e Combate ao Covid-19, por meio do decreto 42.061, de 16 de março. Conforme ele foi sendo feito, conforme foi publicando esses estados de emergência, houve a necessidade de fazer alguns ajustes na legislação. E esses ajustes eles foram feitos, muitos deles de forma temporária. E é basicamente o que a gente vai discutir aqui. Nós não vamos falar de todas. Nós estabelecemos um critério, nós vimos aqueles que o pessoal estava com mais dúvida, e nós selecionamos eles e vamos falar justamente sobre essas legislações. As legislações que nós vamos falar aqui são a respeito daquelas legislações temporárias, produção de algum produto referente ao combate ao Covid-19. Tá? Se o pessoal for tendo dúvida, pode mandar aí no chat que, no decorrer da apresentação, nós vamos tentar tirar essas dúvidas. Atualmente, está se falando na flexibilização do comércio, tendo em vista aquelas medidas que foram tomadas para evitar a expansão, a propagação da contaminação da contaminação por Covid-19. Então, o governador ele publicou o decreto 42.395, que dispõe sobre medidas adicionais para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus. E anexo a esse decreto, a FVS publicou um documento que vem justamente ajustando essa flexibilização no governo em âmbito estadual, tá certo? Deixando claro que o governador deixou os prefeitos, na verdade, municípios, fazerem essa flexibilização conforme a necessidade de cada município. Eu deixei aqui, no final da introdução, na verdade, um resumo do nosso organograma. Fala-se muito em Fundação de Vigilância em Saúde e Departamento de Vigilância Sanitária. Então, eu sou do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado do Amazonas, que funciona dentro da estrutura da Fundação de Vigilância em Saúde. Nós fazemos parte da gerência de produtos, e o departamento ele é dividido em 3 gerências: gerência de produto, gerência de serviço e gerência de engenharia. Tá? E a gerência de produto, ela gerencia todo e qualquer ato inerente a produtos que estejam legalmente definidos na legislação sanitária vigente, tais como medicamentos, produtos para a saúde, alimentos, cosméticos e saneantes. Eu, particularmente, cuido da parte de alimentos, e o Reginaldo, ele cuida da parte de cosméticos, saneantes e produtos da saúde. Então, ele vai começar a falar um pouco dessas
dessas legislações temporárias que regem a respeito desses assuntos. Produtos para a saúde, cosméticos e saneantes. Então, bom dia. Eu sou Redinardo, sou enfermeiro da Fundação de Vigilância em Saúde. Atualmente, eu estou no Departamento de Vigilância Sanitária do Estado do Amazonas, né, dentro da gerência de produtos, como o Elton já comentou. Dentro da gerência de produtos, a gente trabalha aí nesses ramos de atuação que envolve alimentos, produtos para a saúde, saneantes, cosméticos, né? E a gente desenvolve alguns trabalhos inerentes a esses sistemas, né? Eu estou coordenando a área de produtos para a saúde, saneantes e cosméticos, e vimos a necessidade aí de estar passando para vocês a questão, né, da legislação temporária, né, principalmente as que foram publicadas pela Anvisa, as RDC, tudinho, inerentes a essa temática, né? Eu vou começar, então, falando sobre os produtos para a saúde. A gente vai trazer definição e as RDCs de caráter excepcional, justamente aí para tentar esclarecer para vocês o que está acontecendo aí, o que é realidade nossa aí no estado do Amazonas. Então, produtos para a saúde, para quem não sabe, é todo produto ou aquele equipamento, aparelhos, materiais, artigos de aplicação médica, odontológica, laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção, que não utilizam meio farmacológico. Então, aí já estaria enquadrado aí, dentro de medicamentos. Imunológico ou metabólico, para realizar sua principal função em seres humanos, podendo, entretanto, ser auxiliado em funções por tais meios. Então, essa é uma definição da Anvisa, tá? De 2013, é uma RDC que ela traz definindo esse assunto. E, em virtude da pandemia, alguns produtos para a saúde, eles foram e são identificados como prioritários ao combate do SARS-CoV-2, né? Que é o novo coronavírus, né? Alguns dispositivos médicos, como máscaras cirúrgicas, respiradores, aquelas máscaras N95, que é a PFF2 aqui no Brasil, ou equivalentes, óculos de proteção, protetores faciais, vestimentos hospitalares descartáveis, como aventais, capotes impermeáveis, gorros, propés, válvulas, circuitos. Então, esses produtos são considerados produtos para a saúde, eles são essenciais, principalmente aos profissionais de saúde que atuam nas unidades hospitalares, ou seja, aqueles que estão na linha de frente ao combate ao Covid. Então, em decorrência disso, alguns órgãos, não só a Anvisa, mas também Inmetro, MAPA, outros órgãos que trabalham, né, que tem algum produto ou algo relacionado ao Covid, eles flexibilizaram, através de atos normativos e orientações, a fabricação, aquisição de equipamentos e materiais hospitalares, né? A gente destaca, então, dentro de produtos para a saúde, a RDC 348 de 2020 e a RDC 349 de 2020, e a 379, né, que na verdade era a 356, ela foi alterada para 379. Então, essas três RDC, elas foram criadas de forma excepcional e transitória, tá? Ela tem uma validade. Eu vou explicar aqui a importância de a gente fazer esse controle, né, dessa validade, principalmente como vigilância sanitária municipal, aí vocês que estão nos municípios e a gente do Estado. A gente ter esse controle da fabricação de alguns produtos que foram feitos de forma excepcional, tá? Elas têm um prazo definido e a gente vai precisar fiscalizar esses produtos, tá? A nota técnica da FVS número 20 também, ela complementa aí essas três RDCs na área de produtos para a saúde.
Então, eu vou iniciar falando sobre a RDC 348. Vou trazer a definição, citar alguns exemplos, né? Inclusive, algumas publicações foram feitas e reportagens que possam estar relacionadas à RDC 348. Então, o que é a RDC 348? No dia 18 de março, né, desse ano, a Anvisa publicou a RDC 348 de 2020. Ela estabelece regras extraordinárias e temporárias para agilizar a avaliação de novos produtos por meio da priorização da análise de pedidos de registro de teste para a detecção do novo coronavírus. Então, o que é a RDC 348? Ela é a RDC que vai se tratar sobre os testes rápidos, né? Então, ela vai flexibilizar, a RDC 348, ela vai flexibilizar e agilizar as avaliações de registro desses testes rápidos, né? Hoje, para você registrar esses testes, ele demanda um longo tempo e uma longa documentação que se encaminha para a Anvisa. E esse registro, ele vale por 10 anos. Com a flexibilização e o estabelecimento dessas regras temporárias, né, a Anvisa, então, através da RDC 348, os testes rápidos que são importados, né, a flexibilização de importação, elas vão ser registradas, mas por um período de 1 ano, ou seja, a validade desses testes rápidos, até o momento, eles vão ter um período de 1 ano. Né? Possa ser que a Anvisa ela prorrogue essa RDC e flexibilize aí 2, 3 anos, tá? Mas a gente só vai saber de acordo com a evolução do vírus no Brasil. Para vocês terem ideia, hoje tem mais ou menos 222 testes que foram deferidos, né? Que foram aprovados pela Anvisa, que estão em circulação no Brasil. Mas cerca de 10% dos pedidos de registro analisados, eles foram indeferidos. Então, é um número alto aí, equivale mais ou menos uns 30, 40, ou até mais testes rápidos que foram indeferidos. O artigo 12 da RDC 348 diz que os registros concedidos nas condições dessa resolução terão a validade de 1 ano, que é como eu já comentei, exceto para os produtos que se enquadram exclusivamente no artigo 11, ou seja, que são aqueles produtos que já foram registrados ou passaram pelo processo de registro que não foi pela RDC 348, né? Esses sim, eles terão a concessão regular, né? Que é a concessão antes de surgir o coronavírus, que é um prazo aí de 10 anos. Tá? É importante destacar no artigo 12, eu coloquei o parágrafo 3º, que na rotulagem interna dos produtos que estejam em conformidade, deverá constar a expressão aprovado para uso emergencial, até que seja aprovada a alteração do registro. Então, a fins de fiscalização, vocês que estão nos municípios, que receberam doações de testes rápidos, ou até mesmo compra através de licitação, como vigilância sanitária, a gente é responsável aí também de fazer a fiscalização desses produtos. Então, devemos nos atentar como fiscais essa expressão, que ela é obrigatória para o produto que foi aprovado pela RDC 348. Né? Então, todo produto que foi registrado pela RDC 348, ela tem que estar inscrito no seu rótulo que foi aprovado para uso emergencial. Ou seja, a gente vai saber a partir disso daí que ela só tem validade de 1 ano. Tá? Então, a gente consegue fazer um controle aí pós-mercado desse produto, até mesmo de rastreabilidade. A relação de produtos para diagnóstico in vitro, que no caso aí são os testes rápidos, ela é atualizada diariamente nesta página. Então, se você quer consultar os testes rápidos que foram deferidos e que estão aprovados no Brasil, a gente disponibiliza
esse site, que é um site da Anvisa, que traz a relação de todos os testes rápidos aprovados. Eu vou disponibilizar aí depois no canal um link, né? Eu vou abrir aqui rapidamente para mostrar para vocês como funciona, depois que a gente abre o link. Mas a ideia aí é o seguinte, a gente fazer o controle, né? Teve alguns casos que já foram registrados de produtos falsificados, de testes rápidos falsificados. Então, como que a gente vai saber que esses produtos eles são falsificados ou não? Consultando o site da Anvisa, né? Então, ele traz aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, o nome da empresa que importou ou o nome da empresa que fabricou. Então, a gente tem testes rápidos que são fabricados no Brasil e tem testes rápidos que foram importados, né? A maioria desses testes rápidos, eles foram importados da China, mas a gente também tem testes rápidos que vieram dos Estados Unidos, da Índia e de outros. Então, você vai clicar no nome do teste rápido, no caso aqui, esse daqui é a empresa Milmedic, né? É a empresa importadora, tá, desses testes rápidos. Então, a RDC 348 ela está facilitando a importação dos testes rápidos. Tá? A Anvisa ela faz a análise dos testes rápidos que são aprovados, tá, pelo INSEQLAB, para saber se tem eficácia ou não esses testes. Tá? E você rolando, então, a página, você consegue ver quem é o fabricante legal desses testes rápidos. No caso aqui, é uma empresa chinesa, Zhenhui Biotech. Tá? Então, esse produto ele veio da China. Tá? Tem as instruções de uso e manual do usuário do produto e traz outras informações, como a apresentação e o modelo. Então, se você tem teste rápido em seu município, tá? O ideal é que a gente faça essa consulta e veja qual é o número de autorização, né? Foi expedido pela Anvisa, né? Lembrando que o prazo é de 1 ano, e saber se esse produto ele é legal ou não. A gente não sabe como esses produtos chegam, né? Então, a gente tem como rastrear os testes rápidos, né? Através desse canal da Anvisa. Então, eu trouxe 2 reportagens que foram publicados no G1, tá? Que falam sobre os testes rápidos, ou seja, nessa primeira reportagem, ele cita que mais ou menos 1 milhão de exames de Covid-19 foram comprados pelo governo de São Paulo, estão parados aguardando o registro na Anvisa. Então, o governo e o Estado, né, da Prefeitura de São Paulo, do Estado de São Paulo e Prefeitura, eles tiveram esses problemas aí logo no início da pandemia para importar esses produtos, né? Então, com a RDC, que eu já exemplifiquei, ele facilita, né, o registro. Então, esses testes rápidos, eles verificaram a presença verificam a presença de anticorpos no sangue, eles foram comprados pelo Instituto Butantan e pela Prefeitura de São Paulo. Mas ainda não podiam ser usados, né? Porque eles não tinham aprovação da Anvisa. Esses testes ainda não estavam registrados, né? Então, levou-se aí mais ou menos, a Anvisa hoje leva uns 15 dias aí para registrar esse produto. Eles até agilizaram esses prazos de registro devido ao Covid, tá? Mas tiveram que ficar parados, porque a legislação, eles não estavam amparados pela legislação, né? Então, os fiscais foram, avaliaram e deixaram esses lotes, né? Mais de 1 milhão de exames, aí, esperando a aprovação, né? Trouxe outra reportagem que foi feito, que aconteceu em Santarém, tá? No Pará, onde 2 pessoas foram detidas por aplicar teste rápido
da Covid-19 de forma irregular, né? Ele traz aí que esses testes rápidos eram realizados em pessoas com suspeita da doença no bairro Santarezinho. E uma delas disse que tinha sido contratada por uma empresa de São Paulo, né? Então, as investigações ela estão ocorrendo, né? Então, tem empresas que estão se aproveitando do momento, né, para lucrarem com isso, mas trabalhando de forma irregular. A gente sabe que para aplicar os testes rápidos, né, precisa de um profissional habilitado para isso. Não é meu foco aqui inferir sobre a aplicação do teste rápido, né? Mas a gente sabe que o profissional farmacêutico, o enfermeiro, ele pode estar aí aplicando esses testes. Próximo slide. Então, complementando a RDC 349, a RDC, a gente vai trazer aqui a RDC 349. Então, no dia 20 de março de 2020, a Anvisa ela publicou a RDC 349, que ela estabelece procedimentos extraordinários e temporários para o tratamento de petição e regularização de equipamentos de proteção individual, de equipamentos médicos do tipo ventilador pulmonar e outros dispositivos médicos entendidos como estratégicos pela Anvisa para o combate ao Covid. Então, a gente está trazendo aqui a outra RDC relacionada a produtos para a saúde, né, que vai justamente agilizar as petições de regularização de máscaras, de propés, de aventais, né, de ventilador mecânico, que também é importante para o combate ao Covid. Essa RDC, ela traz um pouco sobre a parte do ventilador pulmonar, né? Mais à frente eu vou explicar a outra RDC que fala sobre o ventilador pulmonar, né? Essa RDC ela é temporária, né? E ela explica justamente a parte de agilização no processo de regularização, tá? Eu friso aqui, deixar claro para todos, que todo produto que é utilizado dentro do ambiente hospitalar, ele não pode ser feito de forma caseira, né? Inclusive as máscaras. Por exemplo, essa máscara que eu estou utilizando, ela foi feita de forma caseira, né? É feito por costureiras. A Anvisa ela não normatizou a fabricação dessa máscara, mas ela traz orientações de como confeccionar, porque a Anvisa ela não consegue, através disso, trazer a eficiência desses tipos de máscaras que estão sendo fabricados, né? Essas máscaras são feitas de formas artesanais. Então, todo produto que é utilizado dentro do ambiente hospitalar e por profissionais de saúde, elas têm que ser aprovadas pela Anvisa. Então, a gente deixa bem claro isso, porque são pessoas que estão lidando diretamente, né, com o vírus. Então, a gente não pode achar que aquele produto que ele está utilizando, uma máscara ou um avental, ou qualquer que seja o produto de interesse à saúde, a comprovação da eficiência dele, né? Então, os produtos são regularizados, são produtos que passaram por fiscalização, que foram exigir documentação e provas de que o produto realmente é eficaz, tá? Então, a Anvisa trouxe a RDC 346, que foi alterado pela RDC 379. Então, dentro de produtos para a saúde, essa talvez seja a RDC mais importante, né, que foi elaborada de forma excepcional, relacionada a produtos para a saúde, né? Porque ela já traz um pouco das outras RDC, né, e estabelece os requisitos para fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, né, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. Né? Então, com a RDC 356,
no dia 30 de abril, ela foi alterada pela 379. Então, vou trazer dados basicamente da 379. Na verdade, a RDC 379 é uma 356, porém com alguns artigos a mais. Não me engano, são 3 ou 4 artigos, né, a mais que fala sobre importação. Tá? Então, a gente vai citar a 379, começando pelo artigo 2, tá, que define o que é a RDC, onde diz que a fabricação, importação e aquisição de máscaras cirúrgicas, respiradores particulares, que são as máscaras N95, PFF2, ou equivalentes, óculos de proteção, protetores faciais, vestimentas hospitalares descartáveis, né, como aventais, capotes, impermeáveis ou não impermeáveis, gorros, tropéis, válvulas, circuitos e conexões respiratórias para o uso em serviços de saúde, ficam excepcionalmente e temporariamente dispensadas de autorização de funcionamento de empresa. Então, alguns de vocês sabem aí que alguns produtos, para serem fabricados, eles precisam, né, todos os produtos para a saúde, precisa de uma autorização de funcionamento de empresa, que é a AF. Né? A AF, ela é uma autorização expedida pela Anvisa, mas que aqui no Amazonas, ela é fiscalizada pelos estados e municípios. Tá? E trata também da notificação desses produtos, bem como outras autorizações. Ou seja, a 379, ela flexibilizou todos esses produtos que foram citados, que consta na RDC 379, ela temporariamente dispensou a AF, né, para os fabricantes, a notificação do produto, né, registro ou outras autorizações equivalentes. Tá? A 379, ela também fala sobre a importação desses produtos, né, que tem o seu deferimento automático do licenciamento de importação no Siscomex. Siscomex, para quem não conhece, é um sistema integrado da Receita Federal, onde os produtos que são de interesse à saúde, como os produtos para a saúde, né, ela tem o seu licenciamento feito por ela, né, através de quem? Da Anvisa. Então, a RDC 379, ela defere automaticamente o licenciamento desses produtos, né, que são citados na 379. Então, portanto, no parágrafo 4º, diz que não será exigida a AF emitida pela Anvisa quando a empresa importar os produtos previstos na RDC. Então, eu não sei se todos sabem, mas para a atividade de importação também é exigida uma autorização de funcionamento. Então, com a RDC, portanto, ela não será exigida, mas isso de forma temporária. No artigo 3º, traz que a dispensa de ato público de liberação dos produtos objeto deste regulamento não exime. Então, eu trago aqui uma informação importante da RDC, tá? Que diz que o fabricante e importador de cumprir as demais exigências aplicáveis ao controle sanitário de dispositivo médico, bem como as normas técnicas aplicáveis. Ou seja, a gente, mesmo com a autorização e a liberação automática desses registros de importações, a empresa importadora ou o fabricante não é eximido de cumprir as boas práticas de fabricação e importação desses produtos, inclusive de a gente atuar nessa linha de fiscalização. O fabricante e importador devem realizar controle pós-mercado, bem como de cumprir a regulamentação aplicável aos produtos pós-mercado. Então, os produtos eles devem vir com as informações de lote, validade, né? Se é um produto que foi importado ou fabricado pela RDC 379, deve vir esse tipo de informação. E a gente pode sim fiscalizar todos esses processos nas fábricas e nos distribuidores desses produtos citados pela RDC. No artigo 4º, ele fala que o fabricante ou importador é responsável
por garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos fabricados e importados em conformidade com esta resolução. Então, o importador e o fabricante, ele é responsável por garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos. Ou seja, todo aquele importador, toda a distribuidora que importa um produto, né, ele é responsável por aquele produto. Tanto é que o registro é feito em nome, né, desse importador. Então, no artigo 5º da RDC 379, ele fala que as máscaras cirúrgicas devem ser confeccionadas em material não tecido para uso odontológico médico hospitalar, tá? Que é o TNT. Só que não é um TNT comum, é um TNT de uso odontomédico hospitalar. A RDC, então, ela traz algumas informações, né, de como deve ser confeccionado esses produtos. Lembrando que a confecção ou a importação desses produtos, né, elas não podem ser feitas de forma artesanal, tá? A gente está falando de produtos que são registrados, tá? Ela traz algumas características, né? Por exemplo, a máscara cirúrgica, que é a máscara comum, tá? A gente não está falando da N95, a gente está falando da máscara comum. Elas não podem ser, no parágrafo 4º, ele diz que é proibido a confecção dessas máscaras com tecidos de algodão, tricoline, TNT ou outros textos que não seja do tipo não tecido de uso odontomédico hospitalar, para uso pelos profissionais em serviços de saúde. Então, é comum a gente encontrar máscaras, né, feitas de forma artesanal com esses tipos de tecido, mas eles não são permitidos dentro, né, dos serviços de saúde, tá? Inclusive, na ilustração, a gente traz aí que essas máscaras elas têm que ter, né, pelo menos a máscara cirúrgica, 3 camadas, né, de proteção. Ou seja, 2 camadas são de tecido, né, e a outra camada, que é a do meio, que é chamada de Melbourne, ela é uma camada, né, que vai inativar ali o vírus ou a bactéria, né? Ela funciona como antivirucida ou como antibacteriano, né? Então, essa é uma exigência que, inclusive, ela tem nas normas brasileiras, normas técnicas brasileiras, tá? É um produto que está sujeito à regulamentação do Inmetro também. Mais adiante eu vou trazer aí a questão do Inmetro, tá? Então, a máscara cirúrgica, ela tem essas características, né, a serem observadas na importação ou na fabricação. Outro produto também que a RDC 379 cita, que está no artigo 6º, é o quê? Em relação aos protetores faciais, né, do tipo peça inteira, né, elas devem ser fabricadas em materiais impermeáveis. Não só isso, né, ela traz outras características, né, que é inerente à fabricação ou à importação desses protetores faciais, né? São que o material ele tem que ser transparente, né? Essa viseira ela tem que ser transparente, né? As dimensões elas devem ocorrer, né, em seu comprimento e largura e espessura, de acordo com o que consta na RDC 379, que é o quê? 240 milímetros, né, de altura. Nessa foto está 290 milímetros, mas na verdade, pela RDC, é 340 milímetros também, tá? Ou seja, é uma viseira quadrada, né? E 0,5 milímetros de espessura, né? Inclusive está com selo da Anvisa. Essa é uma imagem que foi retirada da internet. É uma imagem que diz que essa empresa ela fabrica, mas dentro dessas condições. Na verdade, as especificações, inclusive, estão erradas, né? Na RDC é 240 milímetros por 240 milímetros por 0,5 de espessura, tá? Até isso a gente tem que se atentar, tá? Então, a gente traz aí o artigo 6º, que fala sobre protetores faciais do tipo peça inteira, tá? Também é um produto
que é regularizado e regulamentado pela Anvisa. Outro produto que é também de importância para quem está na linha de frente, está no artigo 7º, é os respiradores filtrantes de partículas, PFF2, classe 2, né, ou N95. Na verdade, N95 ele é utilizado nos Estados Unidos e na Europa, esse termo, para quem não sabe, tá? Mas que no Brasil ele é chamado de PFF classe 2, tem a classe 1 e classe 2. Mas a classe 2 é a que é utilizada no ambiente hospitalar. Ele diz que esses produtos devem ser fabricados parcial ou totalmente de material filtrante, que suporte o manuseio e uso durante todo o período para o qual foi projetado. A N95 ou PFF2, a máscara, ela tem que ter no mínimo 4 camadas, né? Como ilustra aí, como está na imagem, ilustrando. Tá? Inclusive com uma camada de Melbourne, que é a camada que eu já citei, que é um filtro, tá? Antibactericida e antivirucida. Né? A máscara N95, ela é a máscara que é recomendada para aerossóis, né? Para quem não sabe, dentro do ambiente hospitalar. Existem partículas de gotículas e aerossóis. Gotículas a gente trata com a máscara cirúrgica, né? Trata no sentido do quê? De se proteger com máscara cirúrgica. E os aerossóis, que são aquelas partículas ou micro-organismos, são menores do que 0,5 micras, né? Ou 5 micras. Então, é uma máscara que protege mais, né? A N95, porém ela é mais cara. Né? Ela é mais cara e é comprovado que a máscara cirúrgica ela protege e a N95 ela é recomendada àqueles profissionais de saúde que estão na linha de frente e que fazem procedimentos inerentes ao Covid, como intubação, que são momentos que vai proporcionar um risco aumentado aí de infecção. Intubação orotraqueal, aspiração de traqueia, né, vias aéreas superiores. Então, são momentos que podem suspender essas partículas e a pessoa pode se infectar. Então, nesses momentos, é recomendada a utilização, tá, da N95. Outro produto que a RDC 379 traz é relacionado ao artigo 8º, né, que fala sobre as vestimentas hospitalares, que elas devem ser fabricadas em não tecido para uso odontomédico hospitalar, ou seja, que é o mesmo tecido, né, das máscaras, ou equivalentes. Né? Equivalentes que ele diz aqui é o quê? São aqueles aventais ou vestimentas, né, que são impermeáveis, né? Que aí é feita por outro tecido, mas que também devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar, que inclui a repelência e fluidos. Então, ela traz alguns detalhes técnicos para a confecção, como, por exemplo, a altura do avental ela deve ser de, no mínimo, 1,5 metros. As vestimentas impermeáveis com barreira para evitar a contaminação, não impermeáveis, né, no caso, a roupa profissional ela deve ser fabricada com gramatura mínima de 300 gramas por metro quadrado. Então, a gramatura ela tem que ser de, no mínimo, 30, tá? De tecido não tecido. Então, a gente vê no mercado aí gramaturas de 20, né? Aqueles aventais super transparentes, né? Então, é de suspeitar aí a gramatura. A RDC 379 ela traz aí a gramatura mínima. Para aqueles aventais que são impermeáveis, vestimentas hospitalares impermeáveis, a gramatura ela tem que ser de no mínimo 45. Então a gente tem que se atentar a esses detalhes técnicos, né? E que inclusive a gente pode ser atuante nessa área, né? Principalmente nas fiscalizações. No artigo 9º, então, fica permitida a importação e aquisição de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, ventiladores pulmonares, circuitos, conexões, monitores e outros dispositivos médicos essenciais para o combate à Covid.
não regularizados pela Anvisa, desde que a empresa importadora possua AF, né, pela Anvisa para atividade de importar correlatos. Tá? A gente teve uma dificuldade, né, inclusive, porque a RDC 379 ela traz que essas empresas, né, elas não precisam ter autorização aí para atividade de importação, né? Mas no artigo, no parágrafo 2º, né, a empresa ela precisa, né, para importar esses correlatos. Seguinte, eu vou explicar melhor isso daí. Tá? Em que momento a empresa ela não precisa ter, elas ficam dispensadas, né, da autorização? É justamente quando esses produtos, né, são destinados a doações, né? Então, fica permitido o recebimento em doações de equipamentos, EPI, ventiladores, tá? Monitores, outros dispositivos, como bomba de infusão, equipes, que são essenciais para o combate à Covid-19, né? Então, as importações com fins de doação, elas ficam dispensadas, tá? De forma excepcional. Então, aquela empresa que quer importar um produto para doar, a AF ela não é exigida. Mas a empresa, né, aquele distribuidor que vai importar para vender, né, seja ela para o governo, prefeitura, seja ela para um hospital particular, é exigida sim a AF, né, que é expedida pela Anvisa, que é a autorização de funcionamento de empresa. Então, eu vou trazer aí algumas reportagens, né, que foram publicadas aí em veículos de comunicação que fala sobre isso. Tá? Então, só para terminar em relação à RDC 379, o artigo 15 fala que a resolução tem validade de 180 dias, né? Ou seja, 6 meses. Né? Então, ela foi publicada em março. Então, em meados de setembro, ela perde a validade. Ou seja, os produtos que foram fabricados ou importados dentro dessas condições da RDC 379, né, elas perdem a validade, tá? A não ser que seja prorrogada essa RDC. Então, a gente deve estar atentos a questões aí que ela pode ser renovada por igual ou sucessivos períodos, né, como informa o artigo 15. Então, a gente tem que se atentar também à questão das datas, até mesmo a questão da fiscalização. Eu trouxe aqui a questão do Inmetro, né? 20 de março, o Inmetro também publicou uma portaria que suspende a compulsoriedade da certificação de suprimentos médicos hospitalares para enfrentamento da pandemia por 12 meses. Tá? Então, quais são os produtos que o Inmetro certifica, né, que são de interesses de uso hospitalar? São as luvas cirúrgicas, ou aquelas as luvas não cirúrgicas, né, de borracha natural, as de borracha sintética e misturas de borrachas sintéticas, os EPIs, né, principalmente a peça sem facial filtrante para partículas, né? Isso inclui as máscaras também, né? Tá incluso as máscaras. Então, o Inmetro, por 12 meses, ela suspendeu a certificação desses produtos, que eles são certificados pelo Inmetro. Então, eu trouxe 4 reportagens aqui que falam principalmente relacionado aos respiradores, que teve um grande problema. O primeiro que eu cito é a questão da aquisição do governo do Estado, a compra de respiradores em lojas de vinhos, com sobrepreço de 316%. Em relação ao sobrepreço, eu não vou falar sobre isso, mas eu vou falar a questão de a compra ter sido feita pela loja de vinhos, né? Ou seja, a loja de vinhos, que é a distribuidora desse produto, importou, né, esses ventiladores sem ter autorização, né,
pela Anvisa ou pelo órgão competente de vigilância sanitária, né? Pode ser, aí a gente cita o Estado, a Prefeitura, né? Essa loja foi identificada que ela tinha apenas o KNAI, né, para exercer o comércio atacadista de distribuição desse produto. Mas o KNAI não é o suficiente, como eu já citei, como ele vendeu o produto, ele tinha que ter a AF, né, autorização de funcionamento. Se fosse para fins de doações, ele poderia, né? Então, a gente vê que até mesmo a falta de informação, né, de algumas empresas, ou até mesmo a má-fé, né, pode comprometer aí a questão do combate ao Covid. Então, a gente não cita só o estado do Amazonas, mas também outros estados do Brasil, né, como, por exemplo, em Florianópolis, o governo estadual pode cancelar a compra de respiradores feitos pela Intelbras, né? A Intelbras, que é uma empresa ligada à área de comunicação, né, de informação, né, também não tinha, né, autorização para importar esse tipo de equipamento, né? Então, na reportagem ele traz que a ausência de garantia e de autorização da empresa para importar o equipamento foram motivos apresentados, né? É uma reportagem que foi feita, né, dia 9 de junho, então é recente, é desse mês, tá? Então, traz aí a informação da RDC 379, que é o que a gente já citou aqui. E respirador, outra reportagem, né, está relacionado, aí também foi em Florianópolis, aguardam inspeções e podem não servir para UTI. A gente também teve casos aí de estarem importando, né, ventiladores que não servem para ter uma ventilação adequada, né? O novo personagem da história é a empresa Exomed Equipamentos, empresas que detêm a importação dos respiradores modelo, né, Shangri-La 510. A Veiga Med, empresa contratada pela SES, não tem autorização da Anvisa, né, para comercializar esse produto no Brasil. E mais, o respirador citado não é utilizado na UTI. Ou seja, mais um caso, né, de distribuidora, né, importando produto sem autorização. Então, isso tem um impacto enorme aí. Quantas vidas não foram perdidas, né, pelo fato aí de não se atentar à questão da legislação, né? Aí eu trouxe aqui uma reportagem, né, que dia 29 de abril de 2020, é uma reportagem dizendo que a Anvisa autoriza a importação de equipamentos usados em UTI. Então, ela traz aí de forma sucinta que, de acordo com a agência, a autorização é extraordinária e temporária e vai permanecer em vigor até que seja encerrada a situação de emergência em saúde pública de importância nacional, tá? Declarada pelo Ministério da Saúde. Então, é uma RDC bem importante, como eu já tinha citado anteriormente. Ela traz essa questão do ventilador mecânico, né? Esses ventiladores e respiradores que não servem para UTI, eles provavelmente são os BiPAPs e CPAPs, né? São utilizados, que é uma ventilação não invasiva, né? O ventilador, ele é invasivo, tá? E esses respiradores que as reportagens citam falam que provavelmente é o BiPAP. Eles servem até um certo momento, né, no combate ao Covid, aquelas pessoas que estão mais graves internadas. Mas depois ele deixa de ter o seu efeito. Não consegue aí ventilar de forma adequada um paciente. Então, eu trouxe um resumo aí dessas RDCs, principalmente a RDC 379, que é a mais atual, que fala basicamente dos produtos que são de interesse, né, hospitalar, que são importantíssimos aí para a prevenção, né? E eu vou falar das máscaras de proteção de uso não profissional, né, que elas não são regulamentadas pela Anvisa, porém, a Anvisa, com a finalidade de promover e apoiar as ações,
de Saúde Pública elaborou orientações sobre máscaras faciais para uso não profissional. Ou seja, essas máscaras, elas são destinadas à população em geral, né? Foram feitas pesquisas que as máscaras faciais não hospitalares, elas não fornecem total proteção contra infecções, mas reduzem sua incidência. Então, foi comprovado que, reduzindo a incidência, né, ela minimiza aí os impactos do coronavírus na população. Então, essa é uma publicação que está disponível no site da Anvisa, né? Que na foto aí tem, então, a capa, né, desse manual orientativo, que é a máscara facial de uso não profissional, e ela traz lá dados sobre como fazer essa fabricação de forma artesanal ou caseira, né? Então, a gente, como na área de fiscalização, nosso foco não é, né, tá fiscalizando esse tipo de máscara, até porque, apesar de não ser regulamentado, mas a Anvisa viu que elas reduzem incidências, né? Não só a Anvisa, mas como a OMS, algumas instituições internacionais, né, viram que ela consegue reduzir incidência e minimizar os impactos do Covid. Tá? Aliado a isso, a FVS publicou aí 2 notas técnicas relacionadas aos produtos para a saúde. Tá? Eu cito aí a nota técnica 04, né, que orienta os profissionais de saúde a utilizarem máscara N95 ou equivalentes por um período maior que o indicado pelos fabricantes, desde que a máscara esteja íntegra, limpa e seca. Né? Isso aí, essa nota técnica, ela traz aí, né, essa informação que é o foco, é o objetivo da nota técnica, né, permitindo aí um período maior de utilização. Até porque a gente percebe nesse período de pandemia a escassez desses produtos, principalmente os EPIs, né? Então, aqui ele cita a máscara N95 ou PFF2. Né? Geralmente, utiliza essa máscara aí por mais ou menos 10 dias, né? Desde que ela esteja íntegra, limpa e seca. Né? Anteriormente à pandemia, a gente utilizava mais ou menos isso, é a orientação do fabricante, entre 10 e 30 dias. Só que a máscara ela é utilizada para realizar um procedimento apenas. Né? Pacientes, por exemplo, com tuberculose, é obrigatória a utilização dessa máscara. Né? E quando um profissional ia realizar um procedimento, colocava a máscara e depois retirava e poderia guardar aí essa máscara por mais ou menos 10, 30 dias, desde que ela se mantivesse íntegra. Tá? Mas como, devido à pandemia, os profissionais eles estão utilizando a máscara, né, de forma ininterrupta, né? Ou seja, constantemente, passa 12 horas utilizando a mesma máscara. Então, isso reduz o tempo de vida útil dela, né, basicamente pela metade, né? Ou, no mínimo pela metade. Então, a nota técnica ela esclarece isso, que ela pode ser utilizada por um período maior, desde que ela esteja íntegra, limpa e seca. Isso quem vai avaliar é o próprio profissional. Tá? Outra nota técnica que foi publicada foi a 20, né, que traz orientações extraordinárias e temporárias sobre a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários em virtude da emergência de saúde pública internacional. Nada mais então, aí, essa nota técnica 20 do que um compilado da RDC 379, né, mas trazendo para a realidade do Amazonas. Né? Então, eu encerro essa parte de produtos para a saúde, tá? Citando aí principalmente essas 3 RDCs, né? Que foram elaborados de forma temporária e extraordinária. Tá?
Ao final, a gente pode levantar algumas dúvidas aí de vocês referente aos produtos para a saúde, mas eu vou iniciar, então, aí a questão dos produtos, né, cosméticos e saneantes, né, que também são produtos que estão sendo utilizados aí para o combate ao Covid, principalmente o álcool em gel. Tá? A gente teve muita reclamação, denúncia, alguns problemas relacionados a esses tipos de produtos. A gente vai trazer, então, a legislação que fala sobre a legislação temporária e excepcional que fala sobre eles, tá? E depois trazer alguns casos aí que vieram a ocorrer, né? E de como a gente vai poder aí atuar de forma efetiva, né, relacionada a esses produtos. Então, eu vou trazer definição aqui, tanto de cosméticos quanto de saneantes, aí para quem não sabe a definição. Tá? O que são cosméticos? São preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano. Isso inclui pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais, dentes, membranas, mucosas da cavidade oral, né? Com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência, ou corrigir odores corporais, ou protegê-los ou mantê-los em bom estado, né? Então, essa é uma definição da RDC, da Anvisa de 2015, tá? Sobre cosméticos. A definição de cosmético ela é bem mais ampla do que isso daqui, tá? Aqui ela não traz, por exemplo, a função que o álcool em gel faz, que é utilizado para as mãos, né? Que é a desinfecção, né? Aqui traz só, principalmente, que é para perfumar, alterar a aparência, corrigir odores, proteger, mas não desinfecção. Então, é uma definição que ela não é completa, mas a gente consegue ter noção mais ou menos aí do que se trata. Tá? Relacionado aos saneantes, né? São definidos como aqueles destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos ou públicos, em lugares de uso comum ou no tratamento da água. Tá? Então, essa é uma definição dos produtos saneantes, tá? Que engloba aí alguns produtos como desinfetantes, né? Água sanitária, clorito, né? Detergente, os amaciantes também se enquadra aí nesses produtos. Então, eu vou citar aqui a RDC 347. O que traz a RDC 347? Dia 17 de março deste ano, a Anvisa publicou essa RDC, que define os critérios e procedimentos extraordinários e temporários para exposição à venda de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais, ou seja, que são as farmácias de manipulação, né? Em virtude da emergência de saúde pública internacional. Tá? Resumindo, o que fala essa RDC? Ela permite que as farmácias de manipulação, né, confeccionem, né, ou preparem esses tipos de produtos, que eu vou citar aqui, que está no slide, né, para a venda ao público, né, destinatário. Tá? Agora, quais são os produtos que são permitidos? Quais são as preparações oficinais que são permitidas? A RDC ela elenca o álcool etílico a 70%, o glicerinado a 80%, o álcool em gel, o isopropílico, tá? 75%, a água oxigenada e o diclonato de clorexidina 0,5%. Tá? Então, são produtos que são considerados cosméticos, né? A maioria deles, onde a farmácia de manipulação, por período temporário, vai poder estar fabricando e vendendo esse tipo de produto. Né? São produtos que foram identificados como primordiais ao combate ao Covid. No artigo 5º dessa RDC, ela fala a validade aí, então,
da normativa. E também é de 180 dias, como as outras RDC que a gente citou aí para produtos para a saúde, podendo ser renovada por iguais e sucessivos períodos. Então, é importante a gente avaliar a rotulagem desses produtos que foram citados, né? E que devem ter obrigatoriamente constando a RDC, né, 347. Então, se aquela farmácia de manipulação fabricou esses produtos se enquadrando na RDC 347, ela deve citar e o período de validade desse produto, né, ela se limita a 180 dias, ou, se for prorrogado, por igual ou sucessivos períodos. Mas, até o momento, é 180 dias. Tá? Isso aí, ela ajuda aí na fiscalização, a gente está atento a esses dados. Inclusive, no auto de infração, a gente pode estar citando essas RDCs temporárias, tá? Desde que ela ainda esteja válida. Então, a RDC 347, ela fala sobre as farmácias de manipulação, tá? Então, ela permite aí a preparação desses produtos de forma extraordinária e excepcional. Outra RDC que talvez seja a mais importante dentro de cosméticos e saneantes, né, é a 350 de 2020. Foi publicada dia 19 de março, tá? E define os critérios e procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da Anvisa e da outras providências em virtude da emergência de saúde pública internacional. Tá? A gente teve um grande problema com essa RDC 350. Muitas empresas ligaram para a gente pedindo autorização para estar fabricando esses produtos, tá? E eu vou explicar para vocês qual foi a confusão que deu essa RDC. Inclusive, a Anvisa publicou algumas notas de esclarecimentos, né, em virtude dessas dúvidas que o texto da legislação ela trouxe aí para as empresas, para os fabricantes, até mesmo para os órgãos de competência e de fiscalização. Tá? O artigo 1º, então, ele define os critérios e procedimentos extraordinários para a fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da Anvisa. Então, essa palavrinha aí, sem prévia autorização da Anvisa, deu margem para as empresas acharem que eles não precisariam de AF, licença sanitária, registrar produto, notificar produto, tá? E na nota de esclarecimento da Anvisa, ela consegue esclarecer de forma melhor do que ela está falando sem prévia autorização. Vou trazer aí para vocês. No artigo 2º, ele diz que empresas regularizadas devem possuir autorização de funcionamento, tanto AF quanto alvará de licença sanitária emitida pelo órgão de saúde competente, né? E demais outorgas públicas para funcionamento, inclusive a fabricação e armazenamento de substância inflamável, né? Então, ela explica aí no artigo 2º que ela deve ter, sim, AF e licença sanitária. Tá? O problema está nessa RDC quanto à fabricação dos produtos. Tá? Mais adiante eu vou esclarecer melhor. Então, a nota técnica, a Anvisa, então, ela publicou uma nota de esclarecimento, tá? Explicando, dentre outras coisas, que o termo sem prévia autorização se refere aos produtos fabricados e não às empresas, né? Você lendo a RDC, ele deixa a margem aí, que deixa a margem a entender por parte da empresa, do fabricante, né, que está se referindo à empresa, né? E com a nota de esclarecimento, ele diz que é o produto, ou seja, ele deixa claro, né, que a empresa ela precisa ter autorização de funcionamento, mas para registrar ou notificar esses produtos,
né, que produtos cosméticos e saneantes, eles são de risco 1 e 2, ou eles são notificados ou eles são registrados. Depende do tipo de risco. E a RDC 350, então, ela vai eximir a empresa, né, de notificar ou registrar, mas não vai eximir ela de ter a AF, ou licença sanitária, tá? E licença sanitária, na verdade. Então, ela traz aí, então, que o artigo 2 deixa clara a necessidade de que as empresas tenham a AF e licença sanitária. Portanto, o artigo 1 excetua apenas de forma temporária e excepcional os produtos que precisariam de registro ou notificação, que é o que eu falei, né? Então, ele está se referindo ao produto e não à empresa. Outro problema da RDC foi a questão dos produtos, né, que foram permitidos, sem prévia autorização da Anvisa, a fabricação. Então, o artigo 3º, ele traz de novo esse termo sem prévia autorização da Anvisa, né? E diz o quê? Fica permitido de forma temporária e emergencial, sem prévia autorização da Anvisa, a fabricação e comercialização das preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais dispostas a seguir. Então, ele traz aí álcool etílico, né, a 70% e o glicerinado a 80%, o álcool em gel, o glicerinado a 70% e o clorexidina a 0,5%. Né? São basicamente quase todos os produtos, são todos os produtos que foram liberados para a chamada de manipulação, tirando aí a água oxigenada, se eu não me engano. Tá? A RDC, então, ela cita que quem pode fabricar esses produtos são empresas, né, de medicamentos, cosméticos e saneantes. Tá? A grande dúvida por parte das empresas era: quem tem autorização de funcionamento para saneante poderia fabricar um álcool que é cosmético? Então, a RDC ela trouxe essa grande dúvida. Tá? Então, a gente percebeu que as empresas saneantes estavam fabricando álcool em gel que é destinado à higienização das mãos, né, de forma irregular, tá? Que a RDC ela não dá margem para isso. A empresa que tem autorização de funcionamento, a AF, para fabricar saneantes, só pode fabricar produtos saneantes, não pode fabricar produtos cosméticos. Quem tem cosméticos não pode fabricar produtos saneantes. Tá? Existe uma grande diferença, principalmente na questão do álcool em gel, né? O álcool em gel, ele tem uma destinação aí para limpar a desinfecção de bancadas, de superfícies, né? No caso, seriam superfícies. Quando ela é destinada a esse tipo de desinfecção, ela é considerada um saneante, tá? Ela não é recomendada para a higienização das mãos. E os produtos cosméticos, esses sim, são recomendados para a higienização das mãos. Ou seja, eles foram testados dermatologicamente para você utilizar na pele humana, né? Então, essa grande questão aí, a gente viu que empresas de saneantes que fabricam álcool em gel para desinfecção de bancadas e superfícies, fabricando álcool em gel para higienização das mãos. Não pode, tá? A RDC 350, apesar de em alguns artigos ela dar essa margem de dúvida, mas a nota de esclarecimento ela é bem clara. Tá? No artigo 8º, então ela diz que o prazo de validade dos produtos não pode ser superior a 180 dias. Então, as empresas fabricantes desses produtos, elas têm que trazer informações referentes à RDC, tá? Então, ela tem que trazer lá a RDC 350, validade de 180 dias, inclusive com a data de fabricação, tá? E lote. Isso é uma obrigatoriedade, tá? Nas RDCs na área de saneamentos e cosméticos, tá? Não basta a empresa colocar lá que a validade dela é de 180 dias, mas não diz qual foi a data que ele fabricou. Tá? Uma coisa é a validade da resolução e outra coisa é a data que a empresa fabricou o produto. Tá? Então, a gente
a gente pegou produtos, recebeu denúncia de produtos que não tinha data de fabricação, apenas que a data de validade era de 180 dias. Tá? Isso daí é considerado infração sanitária. Tá? O artigo 10, então, diz que para a vigência dessa resolução, para manter a fabricação e a comercialização dos produtos, as empresas devem peticionar junto à Anvisa o registro ou notificação conforme requisitos regulatórios. Portanto, passados 180 dias da publicação dessa RDC, as empresas, se quiserem continuar comercializando esses produtos, eles devem regularizar perante a Anvisa, né? Fazendo o processo de peticionamento de notificação e registro desse produto. Tá? Se a RDC ela for prorrogada, aí sim, vai poder continuar comercializando. Então, para meados de setembro, a gente vai saber mais ou menos se a RDC vai ser prorrogada ou não. E a gente deve estar atento aí para fazer até mesmo um controle pós-mercado desse produto aí, desses tipos de produtos, né? Então, eu trouxe aí algumas reportagens falando sobre que estejam relacionados à RDC 350, tá? Dando um exemplo aqui, que em Curitiba foi uma fábrica irregular de álcool em gel foi fechada, tá? Segundo a prefeitura, fiscais identificaram irregularidades como falta de licença sanitária e de projeto de instalação. Tá? Está vindo à tona muitos casos parecidos, tá? De fabricação de álcool em gel. Tá? A grande problemática desse tipo de fabricação irregular é a gente saber realmente a eficiência desses álcool em gel que estão sendo fabricados. Né? A gente sabe aí que álcool em gel para combate ao SARS-CoV-2, né, ele tem que ser um álcool gel a 70%, né, em NPM. A gente vê pessoas utilizando álcool a 90%, 96%, álcool em gel a 58%, né, e ela tem a eficácia dela, né, a gente não encontra em artigos que a 90% ou a 60% é eficaz, né? Pelo contrário, né? Quanto maior a gradação do álcool, mais rápido evapora, né? Um álcool a 90%, ele não age em tempo suficiente aí para inativar a membrana de gordura do vírus, né? E se for abaixo de 70%, né, ele também não é o suficiente para romper essa camada. Então, a fabricação irregular, a gente não consegue ter esse controle, né, de eficiência, principalmente. Então, em Minas Gerais, né, foi feita uma força-tarefa que apreendeu 1.700 litros de álcool em gel irregular. Então, de acordo com a Polícia Civil, o produto era produzido sem autorização e comercializado sem nota fiscal, né? Inclusive, essas amostras foram analisadas pelo FUNED, né? Foram encaminhadas para a FUNED para saber a questão da própria eficácia do álcool em gel que estava em circulação, né? Então, mais um caso aí de indústria, né, que estava produzindo sem autorização. O álcool em gel irregular é vendido em indústrias e farmácias. Saiba as marcas que não atendem à legislação. Tá? Isso foi no Rio de Janeiro também. Tá? Então, em várias partes do país, vários estados, a gente tem casos semelhantes a esses aqui que a gente trouxe à tona, né? A fabricação, principalmente, do álcool em gel a 70%, sem prévia autorização da Anvisa, né?
A gente sabe aí, como eu trouxe, ela precisa ter AF, precisa ter licença sanitária, né? Ela exime apenas a RDC 350 da notificação e registro do produto. Tem a nota técnica número 3 da Anvisa, que fala sobre as orientações gerais sobre doação de álcool em gel. Assim como a gente citou dos produtos para a saúde, os EPIs, eles podem ser importados ou produzidos, né, para finalidade de doação, né, sem autorização prévia, né, a Anvisa também utilizou o mesmo formato, né, para a área de cosméticos e saneantes, né? Então, portanto, em caráter excepcional, a Anvisa autorizou empresas interessadas em realizar a fabricação, doação e transporte de álcool etílico a 70%, com fins de empregos nos serviços de sistema de saúde e demais órgãos públicos, destinados ao atendimento da população, poderão, por sua vez, doar esses produtos para populações mais expostas, né? Porém, essas empresas elas devem ter o padrão mínimo de boas práticas de fabricação, né? A gente pode estar fiscalizando a fabricação desses álcools aí. Isso aqui inclui, inclusive, faculdades, instituições de ensino que estão fabricando álcool em gel, né? Elas podem fabricar, mas para fins de doação, para fins de comercialização não pode, tá? Então, a nota técnica ela esclarece aí, né, que essas empresas elas podem, de caráter excepcional, fabricar, mas tem que atender aos padrões de qualidades, né, requeridos para o uso pretendido. Tá? Então, a Anvisa também, na nota de esclarecimento, ela traz sobre universidades e instituições, como eu citei, né, principalmente aquelas que têm laboratórios e condições de fabricar álcool em gel. A gente sabe que na formação, né, de alguns profissionais, né, as faculdades e instituições elas ensinam a fabricação desse produto, né, mas elas só podem ser fabricadas desde que seja para doação. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas reportagens que falam sobre isso. Muitos, acredito que já devem ter lido, né, a respeito disso. Por exemplo, o Amazonas recebeu 15 mil frascos de álcool em gel, foi fabricado pela Ambev, né? A Ambev, que está no ramo aí de cervejas, né? Ela tem o seu processo de fabricação de álcool, mas é um álcool aí, é um álcool hidratado a 90%, 96%, mas que o foco dela não é fabricação, né? A gente sabe que eles não fabricam álcool em gel. Mas, em virtude da pandemia, né, eles fabricaram álcool em gel e doou 15 mil frascos para o governo do Amazonas. Né? Isso aqui foi uma ação em conjunto com outras empresas. Tá? E esse processo aí, então, ele foi legal. Né? A legislação ele permite esse tipo de fabricação, desde que seja, né, para fim de doação. A UEA também iniciou o processo de fabricação em álcool em gel para intensificar a proteção dos servidores. Então, eu trouxe mais um exemplo aí. A UEA, que é uma instituição de ensino, né, também fabricou esses álcool em gel e fez a doação aí desses produtos. A Raizen doa álcool em gel a 70% para unidades da Unicamp. Isso aqui, então, ela foi lá em São Paulo. A Raizen, que é uma empresa aí que produz açúcar, né? Está na área de cana-de-açúcar, também não tem como foco aí a produção de álcool em gel, né? Mas utilizou suas instalações e equipamentos para fazê-la, né? E realizar a doação. Então, universidades produzem álcool em gel para doar a famílias carentes e departamentos públicos. Também mais um caso aí, isso aqui foi em Tocantins, né? Diz aqui que foi feita pela Unig, né? Pela Universidade Federal de Tocantins e pela Prefeitura de
Gurupi. Então, são casos aí que estão na mídia e que a gente pode até se perguntar a legalidade, né? Então, pelo que eu já exemplifiquei, a legalidade aí ela é perfeita. Agora a gente vai abordar a questão das cabines de desinfecção humana. É outra problemática que a gente está tendo nesse período de Covid. As cabines de desinfecção humana, como ilustra a foto, elas estão nesse formato aí que a gente apresenta, né? Muitos estados do Brasil estão utilizando as cabines de desinfecção, tá? E elas não foram autorizadas pela Anvisa, né? Eu vou trazer aqui algumas situações e falar algumas notas técnicas, tá? A Anvisa ela não tem RDC que fale sobre cabine de desinfecção, até porque a cabine de desinfecção ela não é competência da Anvisa, né? Os produtos utilizados nelas, aí sim mas a cabine em si, ela não é regularizada, né? Então, não há regulamentação ou regularização que aborde a cabine de desinfecção humana. A principal nota técnica que a Anvisa ela publicou e fala sobre a desinfecção de pessoas é a nota técnica 51, tá? Que é a nota técnica mais recente, que fala sobre a desinfecção de pessoas em ambientes públicos, hospitais, durante a pandemia de Covid-19. Tá? Essa nota técnica é exigida às especificidades, né? Até porque ela traz aí a desinfecção em ambiente público e desinfecção em ambiente hospitalar. Ela faz essa separada, né? E ela autoriza uma e desautoriza a outra. A gente vai abordar mais a seguinte. No dia 13 de maio, então, ela publicou a nota técnica por ter observado grande disseminação de publicidade em relação à utilização de estruturas, câmeras, cabines ou túneis para desinfecção de pessoas em diversas regiões do país. Tá? Então, devido ao número grande de empresas estarem fabricando, né, disseminando publicações relacionadas à cabine de desinfecção e ao risco inerente ao ser humano, né, ela produziu a nota técnica 51, tá? E ela diz basicamente, né, que não há evidências que a desinfecção em pessoas é eficiente, né? Principalmente aos produtos que estão utilizando nessas cabines. Tá? Não foram encontradas recomendações por parte de órgãos internacionais, como a OMS, o FDA, que é a Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, e o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, né? Sobre a desinfecção de pessoas no combate ao Covid-19, na modalidade de túneis ou câmeras. Ou seja, esses países eles não utilizam cabine de desinfecção para combater o Covid-19. Então, na nota técnica 51, ele diz que não existe atualmente produto aprovado pela Anvisa para desinfecção de pessoas. Então, portanto, a Anvisa não pode fazer uma RDC, já que não existe um produto destinado a esse tipo de desinfecção. Então, ela publica a nota técnica que faz recomendações, né? A gente deixa claro aí que é uma recomendação. Então, os produtos supostamente utilizados no procedimento são os mais diversos, tais como hipoclorito de sódio, dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio, quaternário de amônio, ozônio, iodo, triclosan, clorexidina, entre outros que a gente nem sabe o que é, né? E que estão usando de forma indiscriminada. Então, a nota técnica ela traz alguns efeitos que já é conhecido pelos trabalhos realizados por cientistas, né, publicações em anais, né,
artigos, dissertações, teses, né, que falam desses produtos, como, por exemplo, o hipoclorito de sódio. Talvez seja o produto que mais é utilizado, né, uma concentração aí mais baixa do que a água sanitária, que tem um teor de cloro a 2 e 2,5%, né? Nas cabines de desinfecção estão trazendo a 0,5, 0,8, 0,3. Também não tem dados sobre isso, tá? Mas ele diz aqui que o hipoclorito ele é um produto corrosivo que pode causar lesões severas dérmicas e oculares, além de produzir irritação nas vias aéreas superiores, né? E nas vias aéreas respiratórias. Isso inclui vias aéreas superiores e inferior. Tá? Outro produto é o peróxido de hidrogênio, né? A inalação aguda ela pode causar irritação no nariz, garganta e trato respiratório. Em altas concentrações pode ocorrer bronquite e até edema pulmonar. Tá? O iodo, né, causa menos irritação na pele e menos reações alérgicas do que o iodo. Né? Aí aqui ele está se referindo aos iodoforos, né? Iodoforos, na verdade. Mas também eles podem causar dermatite e contato irritativa. Apesar de ter publicações que podem causar menos reações alérgicas ou danos à irritação na pele, né? Existe sim essa possibilidade aí de ocorrer. Outro produto é o quaternário de amônio, que pode causar irritação de peles e vias respiratórias e sensibilização térmica, mas não é corrosivo, né? Diferentemente do hipoclorito. As pessoas que se expõem constantemente aos produtos podem desenvolver reações alérgicas. Outro produto que estão utilizando até que bastante nessa cabine de desinfecção é o ozônio. Né? A exposição leve a moderada ao gás ozônio produz sintomas do trato respiratório superior e irritação ocular, como, por exemplo, lacrimação, queimação dos olhos, garganta, dor de cabeça, né? Dor no peito, né? Que é essa dor subesternal, irritação brônquica, gosto e cheiro ácido. Então, os produtos que foram identificados aí pela Anvisa são esses que foram citados, todos eles podem causar algum tipo de reação, né? Seja ele alérgica ou dérmica, né? Então, como conclusão, a nota técnica 51 da Anvisa, ela diz que para uso em geral, ou seja, a população de modo em geral, essas cabines que a gente já encontrou em supermercados, em algumas instituições, né? Ela somente é recomendada a utilização de saneantes em superfícies inanimadas, de modo que a borrifação sobre seres humanos dá uso diverso àquele que foi originalmente aprovado. Ou seja, a Anvisa não recomenda a desinfecção de pessoas através dessas cabines para uso em geral, né? Eu vou trazer no slide a seguir a nota técnica da FVS, né, que traz também sobre o uso dessas cabines. Já em serviços de saúde, né, ele diz que é possível o uso de saneantes, né, hipoclorito, outros produtos, né, desde que tenha eficácia testada e que os profissionais de saúde utilizem equipamentos de segurança individuais, máscaras, capote, botas, entre outros, que impeçam o contato do produto químico desinfetante com a pele, óleos e mucosa. Então, existe essa grande diferença, né, da utilização para uso em geral, né, para a população em geral, né, e para a população em serviço de saúde. Né? A Anvisa ela abre a margem para utilizar em serviço de saúde desde que ele esteja paramentado, e totalmente paramentado, né? Ao qual que o produto ele entre em contato com os EPIs e não com a pele, né? Faça a desinfecção dos EPIs, né? Então, a FVS ela publicou a nota técnica em 22,
Inclusive, aqui em Manaus, foi observado o uso dessas cabines em diversos lugares, né? Então, no artigo 3.3, né, que eu circulei aí, ele diz que o quê? Que seja desmontadas as estruturas que, porventura, tenham sido instaladas e que intenções e propostas sejam abandonadas. Tá? A nota técnica 51 ela não traz esse item, né? Mas a FVS percebeu que os produtos que estavam utilizando eles são altamente corrosivos, né? E por não ter uma comprovação de eficácia, né, é preferível que sejam abandonadas e desmontadas essas estruturas. Tá? Então, essas duas fotos, ela ilustra, né? A primeira está à esquerda do monitor, né? Ela traz um profissional de saúde, você percebe que ele está todo paramentado, o produto ele não vai entrar em contato com a pele, né? E à direita está uma pessoa, que é uma população de modo em geral, uma cabine está instalada numa rua, né? Tá para a pessoa passar ali por essa cabine, né? E realizar a desinfecção do meio, né? Então, a gente percebe que entra em contato com a pele da pessoa, isso pode causar aí reações dermatológicas e reações alérgicas. Tá? Inclusive, a Anvisa aponta que o tempo de exposição que esses produtos, que a pessoa fica a esses produtos, ela seria muito baixo para inativar o vírus, né? Ou seja, ela não tem eficácia nenhuma, né? Alguns trazem o ozônio, existem alguns estudos do uso do ozônio medicinal, mas a maioria dos estudos dizem que o tempo de exposição tem que ser de, no mínimo, aí, 3 horas, 2 horas, 3 horas. Ou seja, para que ocorresse uma desinfecção numa cabine de desinfecção de pessoas, ela teria que ser exposta a 2 horas, né? E isso não ocorre. É mais ou menos aí 30 segundos no máximo que uma pessoa fica dentro da cabine. Tem outras que só passam por ela, né? Então, a FVS, então, ela recomenda que seja abandonada essas tentativas. Inclusive, eu vou trazer a reportagem. Aqui tem a reportagem, que a Vigilância Sanitária determina a suspensão do uso de cabine para desinfecção de pessoas em Manaus, né? Então, foi uma ação da Vigilância Sanitária de Manaus, a Vigilância Sanitária do Estado do Amazonas também foi em alguns estabelecimentos, né? E utilizando a nota técnica da FVS, né? Notificou essas empresas e autuou, em alguns casos, algumas empresas e pediu que fosse, né, recolhido essas cabines de desinfecção. Então, a tratativa aqui em Manaus está dessa forma, tá? Então, o órgão interditou equipamentos em 6 estabelecimentos da capital, no caso aqui foi a Visa Manaus, né, que interditou esses estabelecimentos, por falta de autorização pela Anvisa. Cabines podem oferecer risco à saúde de clientes, né? Então, não tem vantagem nenhuma a utilização dessas cabines, tá? A Anvisa traz, a FVS traz essas informações, tá? Outra, o Conselho Federal de Medicina também emitiu nota, né, e fez alerta sobre a utilização das chamadas câmaras, cápsulas, cabines e túneis de desinfecção. Tá? Uma publicação de dia 22 de maio de 2020, ele traz informações lá, inclusive, principalmente na parte médica, né, o que pode causar esses produtos ao corpo humano. Né? Então, o Conselho Federal de Medicina também emitiu nota não recomendando a utilização dessas cabines. Tá? Outra reportagem foi que falta evidências científicas sobre o uso de túneis e câmeras de desinfecção de pessoas. Tá? Que é o que consta na nota técnica 51. Não tem evidência nenhuma, tem mais riscos do que benefícios. Né?
Empresa cearense lança cabine de desinfecção para combater a proliferação do Covid-19. A novidade é indicada para desinfecção de pessoas no acesso à clínica, hospitais, supermercados, indústria, ambientes públicos. Eu trouxe essa reportagem porque a própria imprensa em si, alguns órgãos, né, de imprensa, eles até incentivam a utilização dessas cabines de desinfecção sem ter uma informação aí adequada para estar transmitindo esse tipo de informação. Como é no caso dessa reportagem, né, que foi feita no Ceará, né, que uma empresa cearense estava utilizando as cabines de desinfecção, né, e dá a entender na reportagem que é uma coisa boa, né? E as publicações que a gente tem, a nota técnica tem, como eu já exemplifiquei, diz que não. A Anvisa também publicou uma nota técnica 34, tá, que faz recomendações, alerta sobre procedimentos de desinfecções em locais públicos realizados durante a pandemia. Tá? Essas recomendações não estão relacionadas à desinfecção de pessoas. Tá? Então, ela está relacionada ao quê? À desinfecção de ambientes. Tá? Desinfecção de mesas, cadeiras, ônibus, dentre outros, alguns setores, tá? Ela traz esse tipo de recomendação. E a nota técnica 19 da FVS, ela traz principalmente ao uso de hipoclorito. Por ser mais barato e fácil de você conseguir aí uma concentração menor do hipoclorito, né? A FVS ela traz esclarecimentos sobre isso. Mas também em locais públicos, tá? Então, especificamente, a nota técnica 34, ela aborda os seguintes produtos que são recomendados para desinfecção, né, de ambientes, borrifação, né? Isso inclui hipoclorito de sódio ou cálcio na concentração de 0,5%, tá? Você pode estar diluindo aí a água sanitária, por exemplo, a 2, 2,5%. Fazendo a diluição correta, você consegue uma concentração a 0,5%. Alvejantes, contendo hipoclorito de sódio ou de cálcio, também são recomendados. O peróxido de hidrogênio a 0,5%. O ácido peracético a 0,5% também. Quaternário de amônio, como, por exemplo, o cloreto de benzalcônico a 0,05%. E desinfetantes com ação virucida, né? A gente tem muitos desinfetantes com outros tipos de ação, mas se for com o intuito, né, de desinfectar o vírus, né, o novo coronavírus, ela tem que ter uma ação virucida. Então, essa parte de saneantes e cosméticos a gente encerrou também. A gente viu a importância aí de a gente estar atento a alguns tipos de produtos, alguns tipos de autorizações que são de caráter excepcional. Tá? Existem coisas que são bem específicas para determinado produto. Tá? A gente tem que estar constantemente se atualizando e lendo até mesmo sobre os decretos do Estado, sobre as RDCs da Anvisa, Inmetro, MAPA, e outros órgãos que atuam em fiscalizações, né? Isso inclui os alimentos, os cosméticos, saneantes, produtos para a saúde, dentre outros que são de interesse da vigilância sanitária. Tá? Eu trouxe aqui para lembrar para vocês a questão do licenciamento sanitário no estado do Amazonas. Tá? Foi publicado em Diário Oficial, dia 13 de maio de 2020, a portaria 050. Né? Ela diz que a inspeção sanitária é realizada por equipe multiprofissional e o seu deslocamento implica usualmente de 3 a 5 servidores dentro do mesmo veículo, impossibilitando a recomendada distância de segurança estipulada para evitar o contágio pelo vírus entre pessoas. Tá? Então, a portaria ela resolve, então, prorrogar o prazo de validade de licenciamento sanitário do exercício de 2019
até dia 30 de junho. Tá? Os estabelecimentos, portanto, que têm o licenciamento sanitário de 2019 e que deveriam ter dado entrada agora em 2020 para ser fiscalizado e ser renovado, tá? Foi prorrogada automaticamente a validade desse licenciamento sanitário até dia 30 de junho, ou seja, até esse mês. Possa ser que seja prorrogada essa portaria com o decreto do governador. Portanto, fica aí valendo dessa forma e até segunda ordem a gente vai entrando em contato para se adequar. Lembrando que as prefeituras do município e até aqui de Manaus, elas têm autonomia em continuar fiscalizando aí esses estabelecimentos, tá? Inclusive dando aí o licenciamento sanitário para essas empresas, tá? Emitindo aí parecer e emitindo alvará sanitário, tá? Mas nós aqui da FVS, caso seja preciso deslocar, no momento a gente não está se deslocando para esses municípios a fim de licenciamento sanitário, tá? A gente está deslocando em casos excepcionais que exigem aí de um técnico da FVS nesses locais. É basicamente isso daí. A todos que assistiram a nossa transmissão, gostaria de agradecer. Se tiverem dúvidas, vocês podem estar entrando em contato com o Devisa, tá? Que é o Departamento de Vigilância Sanitária do Estado do Amazonas. Eu vou digitar aqui o nosso e-mail, para quem não tem, acredito que todos já tenham. Então, pode estar encaminhando dúvidas. Se tiverem dúvidas em relação a determinado produto, a um determinado estabelecimento, alguma coisa, vocês podem estar entrando em contato com a gente. Eu estou coordenando a área de saneamento, cosméticos e produtos para a saúde. Então, esses processos aí, geralmente vêm para mim. O Elton na parte de alimentos, se tiverem alguma dúvida na parte de alimentos. Tá? Tem esse e-mail da Gprovis, que é a gerência de produtos. E eu vou deixar para vocês também o do departamento. Tá? Se tiverem dúvidas relacionadas a serviços, consultórios, hospitais, tudo, é a gerência de serviços. Tá? Essa parte de projeto arquitetônico, engenharia. Então, podem estar encaminhando aí a demanda de vocês para o e-mail do Devisa. E a gente já encerra aí a apresentação.